Graça e paz, eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre batismo nas águas. Sim, no vídeo de hoje vamos falar sobre batismo nas águas. Vamos falar um pouco aí sobre o que é o batismo, como acontece. E esse vídeo ele vai ser gravado em formato de perguntas e respostas. É um vídeo voltado para pessoas que têm dúvidas, que não entendeu realmente o que é o batismo nas águas, como ele acontece, para que ele serve, em qual momento ele deve acontecer na vida de uma pessoa que se converteu ao Evangelho. Então esse vídeo será feito em formato de perguntas e respostas. Lembrando que se a sua pergunta não foi respondida nesse vídeo, você pode estar deixando aqui uma pergunta no comentário. Vou ter o maior prazer de responder a sua dúvida após esse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o significado. O que significa batismo nas águas? Bom, o significado básico de batismo nas águas seria o primeiro sacramento do cristianismo, aquele que é feito para que o pecado da pessoa seja apagado. E dessa forma, ele confere um caráter cristão para essa pessoa que está sendo batizada. Podemos dizer que é o início da vida de um cristão que conheceu a Cristo, que teve um encontro verdadeiro, que se converteu e vai estar se entregando a Jesus através do batismo nas águas. A primeira pergunta é o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas ele é uma cerimônia onde uma pessoa mergulha nas águas e volta à superfície. Isso simboliza a morte desse indivíduo, né? Quando a pessoa morre aí, ela é sepultada. A imersão dessa pessoa, que é a hora que ela sobe ali das águas, significa o ressuscitar, né? Que é um novo ser, um novo homem, uma nova mulher que vai viver para a glória de Deus. Em quais tipos de águas devem acontecer essa cerimônia do batismo? Bom, biblicamente, a Bíblia não deixa claro em quais tipos de águas deveria acontecer essa cerimônia. Se seriam águas correntes, se seriam rios, se seriam piscinas, a Bíblia não fala claramente. Mas temos um versículo que nos dá uma noção de qual águas deveriam ser usadas para o batismo. E esse versículo ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 36. Aqui a gente está falando da conversão do eunuco, onde o Espírito do Senhor tira Filipe, que é um apóstolo, prega para o eunuco, revela para ele ali o evangelho, porque ele estava lendo o livro de Isaías e não entendia. E após isso, o próprio eunuco responde através desse versículo que nós vamos ler. Atos capítulo 8, versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então aqui nós temos o registro na igreja primitiva de um batismo, como foi feito esse batismo. E nós vemos aqui que a Bíblia não relata, não somente nesse texto, mas nem nenhum outro, quais deveriam ser as águas certas para o batismo. O que nós sabemos é que temos que batizar aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Para quem é o batismo nas águas? Bom, essa pergunta é muito fácil de responder. O batismo nas águas é para aquele que teve um encontro com Cristo, aquele que recebeu o Evangelho de Cristo e entendeu o plano de salvação de Deus para a vida dele, aquele a qual o Espírito Santo o convenceu, tocou em seu coração e ele entendeu o plano de Deus para a vida dele. Então, o batismo nas águas, ele é para todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo e entendeu que ele é o único e suficiente Salvador. Baseado nisso, nós temos um versículo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aqui é o Senhor Jesus Cristo que está falando. E olha que interessante que ele diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós vemos claramente que após o indivíduo crer em Cristo, crer e entender a obra salvífica, ele deve ser batizado. Essa é uma das ordens que o próprio Jesus Cristo disse ali aos seus discípulos. Então, creu em Jesus, entendeu a obra salvífica, seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo nas águas, ele traz salvação? Talvez você já se perguntou isso, não é mesmo? E a resposta também é simples. Absolutamente não. A salvação não vem através do batismo nas águas. O batismo nas águas ele é uma demonstração pública em que você está demonstrando para todos
que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas não é o batismo nas águas que vai te garantir a salvação. O batismo nas águas ele é uma ordenança de Cristo. É algo que ele mesmo disse para que nós venhamos fazer com os discípulos e todos aqueles que entenderam a sua obra e o seu projeto sobre a vida do ser humano. Mas o batismo nas águas, ele não substitui uma vida de santidade. Então, o que vai me manter, ou o que vai trazer a salvação para mim, claro, é a graça de Deus, absolutamente. Porém, não podemos deixar de lado que uma vida de santidade é extremamente necessária para que nós venhamos viver de acordo com a palavra de Deus e assim a salvação de Deus esteja de acordo com as nossas vidas. E sobre isso nós temos dois versículos que está na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha que interessante que o apóstolo Pedro diz. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aqui o apóstolo Pedro deixa claro que uma vida de santidade é extremamente necessária para todos aqueles que dizem ter um encontro com Jesus. Então, para responder a pergunta de uma forma bem completa, não. O batismo nas águas ele não traz salvação. O que vai trazer a salvação é a graça de Deus. E essa graça de Deus que nos alcança, ela nos faz entender que temos a necessidade de viver de uma forma santa e piedosa diante de Deus. E essa vida santa e piedosa, de acordo com a palavra de Deus, é que vai nos manter na esperança da salvação, que está em Cristo Jesus. Quando uma pessoa deve ser batizada nas águas? Qual é o momento certo? Quando ela entendeu verdadeiramente o que é o Evangelho e o poder de Deus sobre a vida dela. Quando ela verdadeiramente teve um encontro com Jesus. Quando ela entendeu o plano salvífico de Deus para a vida dela. Então, uma pessoa que teve um encontro com Cristo e entendeu a obra do Evangelho, ela já deve ser batizada. Este é o momento certo. E seria melhor que essa pessoa que já entendeu o Evangelho e já tomou a decisão, se batizasse o quanto antes, né? Não ficasse postergando muito tempo aí. Porque essa pessoa já entendeu qual é a obra de Deus sobre a vida dela e ela só precisa oficializar isso com a cerimônia do batismo, porque lembrando, isso é uma ordem de Cristo para todos aqueles seus seguidores. Qual a idade certa para ser batizado? Bom, a Bíblia também não relata em nenhum livro qual seria a idade certa para ser batizado. A Bíblia fala que muitas pessoas, quando creram em Cristo, foram batizadas e o que nós temos que levar em conta é isso. Quando o indivíduo, seja um adolescente, seja uma criança, né, dependendo da idade de uma criança, tecnicamente, se realmente teve um entendimento por parte desse indivíduo. Se esse homem, se essa mulher, se esse rapaz, se essa moça, ele entendeu realmente o que significa o Evangelho, qual é o plano de Deus, se realmente houve um encontro com Cristo, se essa pessoa ela consegue ter noção do tamanho que é essa decisão sobre a vida dela e de quão sério é essa decisão para a vida dela. Então, a idade certa não existe. Tá? A Bíblia não fala nada sobre idade, número. Tem que se batizar com a idade X ou Y. Não. O que nós temos que colocar aí em pauta é a pessoa entendeu realmente, esse jovem ou essa jovem, esse moço, essa moça, ele entendeu realmente quem é Jesus, o que é o Espírito Santo, quem é a obra de Deus, o que é, para que é. É necessário ter esse entendimento por parte da pessoa que pretende se batizar. Se nós não entendermos que isso é tão sério quanto os outros mandamentos de Cristo, quanto amar o próximo e tal, nós muitas vezes vamos acabar deixando de lado, né? Vamos estar priorizando uma coisa e deixando outra de lado. O batismo é uma cerimônia muitíssimo importante, por isso é necessário esse entendimento daquele que vai e que pretende ser batizado. Então, não depende da idade em números em si, depende aí do indivíduo se ele entendeu ou não a obra salvífica de Cristo. Batismo nas águas é o mesmo que batismo com o Espírito Santo? Não, não é a mesma coisa. Aqui no livro de Efésios 1,13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então aqui o apóstolo Paulo deixa claro que o momento que o indivíduo recebe o Espírito Santo é o momento que ele creu em Jesus, que ele entendeu o propósito de Jesus e quem é Jesus. Então, se você participa de alguma igreja, alguma denominação, e você já entendeu esse projeto de Deus, já entendeu o evangelho, foi tocado, teve um encontro, procure ali uma liderança, um obreiro, um pastor, que ele vai te auxiliar. E procure se batizar, procure ser batizado o quanto antes.
se você realmente entendeu, a única coisa que falta para você, como ordenança de Cristo, é o batismo. Mas não são as mesmas coisas, tá? Então, batismo nas águas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é quando o indivíduo ele crê em Cristo, quando ele acredita realmente que Cristo é o único e suficiente Salvador da alma dele. Aí ele é selado com o Espírito Santo de Deus, porque ali foi revelado para ele a obra salvífica de Deus na terra. Quem vive junto com outra pessoa ou amasiado, não é casado ali no papel, tecnicamente, pode ser batizado? A Bíblia também não relata nada a respeito disso. Se o indivíduo que vive amasiado com outra pessoa pode ou deve ser batizado ou não. Para algumas coisas a Bíblia, quando a Bíblia não é clara para algumas coisas, nós devemos usar o princípio. E o princípio de batismo nas águas qual que é? É de um encontro, é de uma entrega, é de selar um compromisso com Deus, né? Porque você vai estar ali simulando ou demonstrando a sua morte para o mundo e a sua ressurreição que há em Cristo Jesus, pois somente Cristo tem o poder para nos ressuscitar. Então, se nós estamos falando que batismo nas águas, ele é um selo, ele é um acordo entre você e Deus, como que você pretende selar uma aliança com Deus se você não consegue selar uma aliança com quem está do seu lado? No caso das pessoas que vivem juntos ou vivem amasiado, que no caso é a mesma coisa. A Bíblia então não diz claramente se deve ou não deve, se pode ou não pode, mas nós levamos em conta este princípio. Como alguém quer fazer uma aliança com Deus tão importante, tão grande, né? Tão profunda, se ela não consegue fazer uma aliança com quem vive com ela na mesma casa, com quem conversa, com quem tem intimidade, enfim. Então nós levamos em conta aí este princípio. Então é bom essa pessoa parar para pensar. Mas, para o batismo, a Bíblia não diz. Porém, muitas igrejas, eles costumam não batizar ou não autorizar. Depende do caso, tudo há de ser analisado, caso a caso. Mas aí a maioria das denominações não costumam batizar pessoas que vivem amasiadas, levam em conta esse princípio que eu disse. Como vai assumir uma aliança com Deus tão profunda se não consegue ali se esforçar para assumir uma aliança com o seu cônjuge, com o seu parceiro ou parceira? Lembrando que o batismo nas águas, ele não deve ser feito por emoção ou por empolgação. O batismo nas águas, ele é quando a pessoa teve um encontro com Deus. Ele é uma cerimônia muito importante. Ele é uma ordenança de Cristo. Então, não deve ser feito por empolgação, por emoção, porque o irmão ou a irmã, ou seu amigo ou sua amiga está se batizando, você também sente a necessidade por estar junto. Não. O batismo nas águas é algo muito importante, deve ser pensado, deve ter uma decisão ali pensada realmente. Nós vemos em algumas denominações e algumas igrejas a necessidade de fazer o famoso discipulado de batismo ou curso de batismo. Nós vemos que algumas igrejas têm realmente esse costume de levar as pessoas para um grupo, explicar, dar uma aula, ou mandar um vídeo, ou explicar por aula, enfim. Pessoas vão ser direcionadas para explicar para essas pessoas. Por isso que é necessário isso acontecer. Por quê? Porque é uma decisão realmente muito grande, muito importante, muito profunda. E o indivíduo ele tem que entender claramente o que ele está fazendo. Nada pode ser feito com empolgação momentânea, com empolgação, com emoção ali do momento. Tem que ser feito algo muito bem pensado e muito bem explicado. Como algumas outras coisas que eu comentei nesse vídeo, o discipulado, o curso de batismo, eles não estão na Bíblia. Não podemos dizer que está na Bíblia um curso de batismo. Não. Mas por que nós fazemos isso? Pelo princípio de fazer a pessoa tomar a decisão com certeza na vida dela. Não queremos que a pessoa tome uma decisão, não queremos, eu digo nós como cristãos, né, que entendemos o Evangelho. Nós queremos que as pessoas tomem a decisão quando elas têm certeza e claridade na sua mente que realmente o que é o Evangelho, quem é Cristo e o que Cristo já fez na vida delas. Por isso, a necessidade de um curso ou um discipulado para batismo, focado ali para os novos convertidos que estão em processo de passar pela cerimônia do batismo e entender realmente qual é a obra do Evangelho de Deus. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e, como eu te disse no início, se a sua dúvida não foi respondida, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder aqui a sua questão. Que Deus abençoe, que se você procurou esse vídeo e achou porque está pensando ou já decidiu se batizar e quis tirar dúvidas, que Deus abençoe muito a sua caminhada com Cristo, que você venha tomar essa decisão quanto antes, se você realmente entendeu o que é a obra do Evangelho de Deus na sua vida
e que Deus abençoe a sua caminhada todos os dias. Lembrando uma coisa que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos bom ânimo porque o nosso ânimo não é as coisas que vemos, mas Cristo que vive em nós. E o batismo ele vai oficializar isso na sua vida, porque você já creu, só precisa colocar isso em prática através da cerimônia do batismo. Que Deus possa te abençoar, que você continue crescendo em graça, em conhecimento. Em nome de Jesus, graça e paz.